Quem venceria em uma luta? Smaug o Dourado ou o Flagelo de Durin? O Balrog de Moria? Essa é uma ótima pergunta, e nos escritos do Tolkien nunca teve uma luta direta entre esses dois. E por isso não existe uma resposta oficial, algo bem preto no branco. Porém, é justamente isso que torna esse debate tão bom. E o que a gente pode fazer é analisar profundamente a natureza dessas duas criaturas, além de seus poderes e seus feitos. Tudo com base nos livros, para finalmente chegar em uma conclusão fundamentalmente possível. Então, se prepara, porque hoje a gente vai colocar esses dois titãs frente a frente em uma batalha épica. E assim, para fazer isso direito, vamos dividir nossa análise em partes. Primeiro vamos entender quem é o Smaug, a sua origem e seus poderes. E depois faremos o mesmo com o Balrog. E por fim, vamos colocar os dois em um ringue hipotético e analisar o confronto direto, ponto a ponto. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael, e se você gosta de todo o universo Tolkien e livros de fantasia como Nárnia em geral, não se esquece de se inscrever no canal e já dar o seu like. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, para começar, vamos falar do dragão que aterrorizou a Terceira Era da Terra-média, Smaug, o Magnífico. O Tolkien mesmo descreve ele como o maior dos dragões de seu tempo. E isso já deixa claro que não estamos falando de qualquer lagarto grande. O Smaug representa o auge do que restou da raça de dragões na Terceira Era. A origem dele provavelmente vem dos grandes Uruk, que são os dragões de fogo criados pelo primeiro Senhor do Escuro, o Morgoth, lá na Primeira Era. E assim, ele é da mesma raça que foi iniciada com o Glaurung, que é o primeiro dos Uruk. Essencialmente, o Smaug é uma criatura de carne, osso e fogo. Por mais que ele seja absurdamente poderoso, inteligente e antigo, ele pertence a um mundo físico. E agora, quais são os feitos que colocam o Smaug nesse patamar de poder? Primeiramente, temos a força física. Ele sozinho é capaz de destruir uma cidade inteira. Além de que ele já expulsou o reino dos anões da Montanha Solitária, que é Erebor, e a força bruta dele era algo tão gigantesco que ele conseguia abalar todos os grandes salões dos anões e destruir os portões de pedra. Agora, o segundo ponto dele é justamente o seu fogo. O fogo de um dragão como o Smaug não é uma fogueira simples, é uma arma de destruição em massa capaz de destruir exércitos e cidades inteiras. Além disso, o Smaug tinha uma vantagem tática gigantesca: o voo. Isso dá a ele uma mobilidade incrível e a capacidade de atacar de ângulos exércitos inteiros que estão no chão. E assim eles não conseguem se defender. Mas talvez a arma mais subestimada de Smaug fosse justamente a sua mente. Ele não era uma besta irracional que sai destruindo tudo. Ele era extremamente inteligente, vaidoso e astuto. Ele conseguia convencer, manipular e até lançar, assim, digamos que meio que feitiços leves sobre quem ouvia ele. Algo como se fosse o encanto de um dragão. A vontade dele era tão poderosa que ele conseguia manipular e intimidar a mente de homens e anões. Porém, apesar disso tudo, o Smaug tinha uma fraqueza. E esse é um ponto crucial. Apesar da couraça de escamas dele ser quase impenetrável e ser reforçada com uma leve camada de ouro que incrustou na pele dele por séculos dormindo sobre o tesouro de Erebor, ele tinha um único ponto vulnerável: uma falha em seu peito esquerdo. E foi exatamente ali que a flecha negra do Bart atingiu e matou ele. E isso nos mostra que, apesar de todo o seu poder, o Smaug era um ser mortal. Ele podia ser morto por meios convencionais, mesmo que exigisse uma arma especial e uma mira extraordinária. Afinal de contas, ele é uma criatura biológica no fim. E agora a gente vai mudar completamente a categoria e analisar o adversário do Smaug. E ele é justamente o Balrog que os anões despertaram em Khazad-dûm, também conhecido como o Flagelo de Durin. E vai por mim, quando eu digo mudar de categoria, eu falo sério. O Balrog é uma criatura de ordem existencial completamente diferente. E para entender ele, a gente precisa voltar para antes da criação do mundo. Afinal de contas, o Balrog, em sua essência, são um Maiar. Eles são espíritos primordiais, da mesma ordem de seres como o Sauron, Gandalf e o Saruman. Eles foram criados como seres divinos antes do próprio tempo, e vieram para o mundo para ajudar os Valar a moldá-lo. No entanto, uma parte desses Maiar foi seduzida e corrompida pelo Melkor, que depois seria conhecido como Morgoth. E esses Maiar caídos se tornaram os Balrogs, os mais terríveis servos de Morgoth, lado a lado com o Sauron. E eu já expliquei a diferença deles para o Sauron em outro vídeo, enquanto o Sauron é
poderoso mais na questão de estratégia e psicológico, os Morgoth são mais força bruta, sem tanta estratégia. Apesar de o Sauron ser muito forte e os Morgoth também são seres inteligentes. Mas então, o ponto principal aqui é: o Balrog não é uma criatura de carne e osso no mesmo sentido que o Smaug. Ele é um espírito de fogo e sombra que se manifesta em uma forma física. O poder dele não é só algo físico em si, é algo espiritual e mágico. Além disso, o seu poder é algo tão terrível que o próprio Gandalf chama ele de Chama de Odum, que é uma associação direta ao fogo sombrio de Morgoth. E falando no Gandalf, quando o Gandalf enfrenta ele na ponte de Khazad-dûm, as palavras do Gandalf revelam tudo. O Gandalf se revela como um servo do fogo secreto e portador da chama de Anor. Nesse momento ele está falando de um fogo divino, a chama da criação. Agora já o Balrog, em contrapartida, representa o fogo sombrio corrompido de Morgoth. E isso que ele quis dizer com a chama de Odum. Então a luta entre os dois não era só uma luta comum, era um confronto direto entre os dois tipos de fogo primordial. Um era divino e celestial e o outro demoníaco e infernal. Agora, as armas do Balrog também são parte de sua essência. Ele usava uma espada de chamas e um chicote de várias pontas. E essas armas eram, na verdade, uma extensão do seu próprio poder sombrio. Sua simples presença exalava um terror gigantesco e sobrenatural, uma aura de medo tão poderosa que era uma arma por si só. Além, é claro, do fato que ele foi capaz de quebrar o feitiço de proteção que o Gandalf tinha colocado na Câmara de Mazarbûn. Porém, a maior prova de seu poder e resistência é a luta com o Gandalf. Os dois, ambos sendo Maiar, lutaram por dias. A batalha, que começou na ponte, desceu até a fundação da própria montanha e depois subiu até o pico mais alto da Zirkzigel, aonde a luta finalmente terminou, e o Balrog não conseguiu resistir a todo o poder de Gandalf. Foi uma batalha incrível e que resultou na morte da forma física dos dois. Ok, agora a gente entendeu a natureza de cada um. Então vamos ao que interessa. Vamos colocar o Smaug e o Balrog frente a frente. E o nosso primeiro round vai ser fogo contra fogo. O fogo do Smaug é, como dissemos, algo biológico e químico. Ele é incrivelmente quente e destrutivo, mas ainda é um fogo do mundo físico. O fogo do Balrog é algo totalmente diferente. Ele é a manifestação da sua essência de Maiar. Com isso, a gente pode concluir que é quase impossível que o fogo do Smaug pudesse ferir de forma significativa uma criatura que ela mesma é a encarnação de um fogo demoníaco. Seria como se estivesse tentando apagar o fogo com mais fogo ainda. Agora, por outro lado, o fogo sobrenatural do Balrog e a sua espada flamejante é muito mais provável de conseguir ferir o Smaug, perfurando a sua couraça de uma maneira que armas normais jamais conseguiriam. Portanto, aqui temos um ponto para o Balrog. E o segundo round a gente vai de força física contra o poder espiritual. E aqui a coisa fica interessante. Em tamanho, força física e bruta, o Smaug tem uma vantagem muito maior. Afinal de contas, ele é um monstro colossal. Em uma luta puramente física, de empurrar e morder, ele provavelmente ia esmagar o Balrog. Acontece que o Balrog não é uma criatura totalmente física. A sua força é amplificada pelo seu poder de Maia. E como exemplo, a gente tem o Gothmog, o Senhor dos Balrogs, da Primeira Era, que liderou os Balrogs que feriram mortalmente o Fëanor, que, como a gente sabe, era o mais poderoso dos elfos que já existiu. E isso já mostra o nível de poder que um Balrog pode alcançar, transcendendo totalmente a força física por si só. Então aqui ia ser uma coisa bem difícil de decidir, porque é a força bruta do Smaug ia enfrentar um poder sobrenatural. Então, no meu ponto de vista, aqui a gente pode declarar mais como um empate. Agora, já o terceiro round a gente vai para a vantagem do voo. E essa é a maior vantagem do Smaug, sem dúvida. Em um campo de batalha aberto, ele poderia atacar o Balrog de cima, com rajadas de fogo evitando o alcance da sua espada e do seu chicote. E essa é sem dúvida a maior chance dele. No entanto, o chicote do Balrog é descrito como tendo um alcance longo e sombrio. E é possível que em algum momento ele conseguisse alcançar a asa ou a perna do Smaug, trazendo a luta para o chão. Agora, se a luta acontecesse em um lugar confinado, como as Cavernas de Moria ou dentro da Montanha Solitária, a vantagem do Smaug seria completamente anulada, e o Balrog estaria lutando em seu próprio território. E então vamos para o quarto round, a Batalha da Vontade. Os dois seres aqui são seres que impõem um terror gigante. Smaug tem o seu, digamos, encanto do dragão, que é capaz de manipular e hipnotizar. Porém, o Balrog é a personificação do terror de Morgoth.
A sua aura de medo não é uma técnica, é parte do que ele é. Então é muito improvável que a vontade do Smaug, que é focada em ganância e domínio físico, pudesse intimidar ou dominar o espírito de um Maiar caído. Afinal de contas, ele é um ser que conheceu o início dos tempos e serviu ao próprio mal encarnado, né? Então, depois de analisar todos esses pontos, qual é o veredito? Que rufem os tambores. E, com base em tudo que o Tolkien nos deixou em seus textos, a conclusão mais provável é de que o Balrog derrotaria o Smaug. E a razão aqui não é simplesmente sobre quem é o mais forte ou quem solta mais fogo. A razão fundamental está na diferença da natureza deles. O Smaug é o auge do poder físico e biológico na Terra-média, pelo menos na Terceira Era, né? Ele é uma criatura magnífica e terrível, um verdadeiro desastre natural. Porém, o nosso querido Balrog é um ser de uma categoria existencial totalmente diferente e superior. Ele é um espírito quase como se fosse um anjo caído, um demônio de poder primordial. Então, o Smaug é um desastre natural e o Balrog é um desastre metafísico. E a luta do Gandalf contra o Flagelo de Durin é a maior evidência disso. O Gandalf, que também é um Maiar, foi elevado ao seu limite absoluto e precisou sacrificar a própria vida para conseguir vencer e derrotar o Balrog. E se foi necessário um poder de um ser da mesma ordem que o Balrog para vencer ele em uma luta que destruiu toda a encosta da montanha, é extremamente improvável que o Smaug, que foi morto por uma única flecha bem colocada por um homem mortal, pudesse vencer ele contra um adversário desse calibre. No fim das contas, o Smaug é um monstro terrivelmente poderoso, mas ainda assim um monstro. E o Balrog é um demônio. E na mitologia do Tolkien, o poder demoníaco e sobrenatural quase sempre vence o poder puramente físico. Mas fala aí, você concorda com essa análise? Você acha que o Balrog realmente venceria? Além disso, você acha que o Gandalf conseguiria derrotar o Smaug? Afinal de contas, ele derrotou o Balrog, né? Pois bem, talvez a resposta possa te surpreender. Ou não, né? Diga aí nos comentários se você quer uma luta do Gandalf versus Smaug. E ó, não deixa de se inscrever no canal, porque só assim você fica por dentro de tudo da Terra-média e universo de fantasia. E eu sei que eu tô devendo um vídeo de Narnia aqui, galera, mas não tô enrolando à toa não. É que, eu quero trazer um conteúdo bem feito e não falar qualquer asneira. Então eu tô lendo e estudando bastante para começar a trazer esses conteúdos aqui pro canal. Então é isso, sem enrolação, muito obrigado por me acompanhar em mais um vídeo, valeu e fui!